Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoas que nos acompanham. Eu estou vindo à tribuna para encaminhar contra este projeto. O voto do PSOL é contrário. Por quê? Vou explicar, vereador. Vou explicar por que estamos encaminhando contra. Porque é um projeto que engana. É um projeto que parece bom, mas não é. E aí nós temos pessoas que leram o projeto nas entrelinhas e viram aqui que, na verdade, trata-se de um retrocesso em relação à política de soberania alimentar da Prefeitura de São Paulo. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos que mostram que o projeto, ao invés de avançar na questão da soberania alimentar da nossa cidade, é um projeto que retrocede. Mas, para começar falando sobre a questão da soberania alimentar, eu vou falar primeiramente da fome. Da fome que ainda assola a cidade de São Paulo. A gente teve aqui na nossa cidade uma escritora que falou sobre a fome, que escreveu sobre a fome, que foi a Carolina Maria de Jesus, que viveu lá na favela do Canindé e que disse que era difícil dormir sem nada no estômago, só com ar no estômago. Ela retratou o que era a fome. E, infelizmente, depois de tantos anos se passaram e a nossa cidade tem criança que ainda vai dormir sem nada no estômago. Tem crianças e crianças que dependem única e exclusivamente da alimentação que recebem nas escolas, que, por sinal, piorou também, porque eu tenho notícias e denúncias de que nas escolas, a merenda escolar hoje, que não é mais comprada pelas escolas, mas sim por empresas terceirizadas, vocês devem ter visto essa denúncia de que as crianças não podem mais repetir o lanche e nem a fruta. Então, assim, ao invés de uma banana, está se dando meia banana para a criançada. Isso não é, eu tenho fotos que provam isso, vereadores. Então, assim, a política de soberania alimentar da nossa cidade está ameaçada e esse projeto retrocede nessa política. Então, esse projeto, que é o projeto 427, ele, na verdade, ele mistura temas. Primeiro problema, ele mistura alimentação com habitação e com assistência. Que é uma salada mista, né? O que acontece aqui nesse projeto 427. Sobre a questão da fome, nós temos hoje na nossa cidade 2 milhões de pessoas passando fome. E mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar. Esses foram os dados levantados pelo primeiro inquérito sobre a situação alimentar e nutricional do município de São Paulo, e que, inclusive, o próprio prefeito não queria que fosse divulgado, barrou a divulgação desses dados, porque deve ser muito desconfortável, né, para ele, que vive, que administra a cidade mais rica da América Latina, ter uma cidade com metade da população passando por insegurança alimentar. Então, ele não queria que esses dados fossem divulgados. Mas essa é a nossa realidade, infelizmente, porque nós gostaríamos de viver numa cidade que ninguém passasse fome. E aí, em relação à política de soberania alimentar, tem um retrocesso nesse projeto, porque antes, como é que era? Antes, os alimentos, eles eram especificados. Então, por exemplo, alimentos orgânicos oriundos dos pequenos produtores rurais. E agora se generalizou, se coloca só gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios é uma generalidade. Porque pode se tratar, inclusive, de alimentos ultraprocessados, de alimentos inadequados para as populações em vulnerabilidade social. E assim, não dá para aceitar esse retrocesso nesse projeto. E outra coisa também sobre as populações em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de São Paulo, sobre a população em situação de rua, sobre a população imigrante, sobre a população que vive nos abrigos, na assistência social. E aí eu quero dizer o seguinte, o projeto também retrocede em relação a essas populações, porque tira a autonomia delas em relação à escolha dos alimentos. A prefeitura, ela está tutelando
Ou seja, ela está decidindo qual é o tipo de alimentos que essa população vai estar consumindo, vai estar se alimentando. E as populações, por mais vulneráveis que elas sejam, elas têm o direito de escolher, através dos conselhos, mesmo a população em situação de rua, ela tem o conselho da Pop Rua, que tem direito, porque essa população ela é sujeito de escolha, sujeito de direito. Todos os cidadãos brasileiros são sujeitos de direito. E quando você tutela uma população, dizendo quem vai decidir a alimentação que você vai comer é a prefeitura e não através dos conselhos, isso está sendo retirado, essa autonomia, e essa população está deixando de ser sujeito. Então, nós defendemos que a prefeitura ela não tem que tutelar no sentido de decidir qual é a alimentação. Uma população imigrante, por exemplo, a alimentação é cultural. A população imigrante, por exemplo, dos países da América Central, dos países da América Latina, não comem o feijão como nós comemos, come mais milho, por exemplo. Quem tem que decidir o tipo de alimento são os conselhos dessas populações e não a prefeitura. Então, comida, gente, é muito mais do que só matar a fome. Comida é cultura, comida é respeito, é dignidade. Comida tem que ser tratada enquanto soberania alimentar. Por isso, nós do PSOL vamos votar contra o projeto, porque achamos que é um retrocesso em relação à política de soberania alimentar da cidade de São Paulo. Obrigada, presidente.